Boa noite. A gente começou a falar na semana passada sobre voltar ao caminho, como eu iniciei falando aqui. A gente sabe que as nossas vidas, de vez em quando, elas saem dos trilhos. Financeiramente, emocionalmente, relacionalmente. Às vezes seu casamento, você casa, aquela festa, tudo bacana. Você quer tentar? Tá bom. Tá o nome da mensagem de hoje aí, vê se você acha. No Keynote. Você casa, faz a festa, você se prepara para viver para o resto da vida juntos, mas aí daqui a pouquinho, às vezes 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, começa a desviar um pouquinho dos rumos, começam umas confusõezinhas, umas brigas, daqui a pouco vocês estão muito distantes e longe do que vocês planejaram para o casamento. E quanto mais longe você está, mais difícil é voltar aos trilhos, voltar ao caminho. Financeiramente também isso acontece muitas vezes com a gente. Agora, atualmente, não sei se vocês têm acompanhado os noticiários econômicos, mas tem uma ameaça aí de uma bolha imobiliária parecida com a dos Estados Unidos. Tem gente que fala que não vai acontecer, mas o Brasil está em iminência talvez de acontecer isso, de negociar muita coisa, e está subindo cada vez mais o valor dos imóveis, daqui a pouco as pessoas não conseguem pagar mais e tem uma coisa talvez parecida com o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, tudo isso vai tirando a gente dos nossos trilhos, financeiramente também, relacionalmente, no trabalho. E o que nós terminamos dizendo aqui na semana passada? Que o primeiro passo para você voltar aos trilhos começa com você mesmo. O primeiro passo começa com você mesmo e não com eles. O primeiro passo para o caminho começa comigo e não com eles. Por quê? Porque é muito fácil para mim e para você, diante de um problema, você olhar e apontar o dedo para alguém. É muito fácil. Dentro da sua casa, você sabe quem é o culpado do seu problema. Lógico, se você é o marido, o culpado é a esposa, certo? Se você é a esposa, logicamente o culpado é o marido, certo? Então, as mulheres são muito mais participativas, isso é muito legal. Lógico, óbvio. Quando os culpados não são os filhos, né? Falam, meu filho dá muito trabalho, não sei o quê, não consigo, por isso que minha vida saiu dos trilhos. Ou então os pais, né? Meus pais são problema, e aí entra a questão psicológica, os psicólogos de algumas linhas, né, transferem todos os problemas para os pais, então tudo é culpa dos pais, ou é da sexualidade, e aí é fácil, né, se aponta a culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do meu esposo, do meu patrão, a culpa é da igreja, que não me ama, que não é amorosa, que não liga para mim. A gente sempre acha o caminho mais fácil, que é apontar o dedo. E, semana passada, nós colocamos Jesus para resolver essa situação para a gente, e ele nos trouxe uma solução, uma resposta para essa questão muitíssimo criativa. Jesus era um sujeito muito criativo. Sempre que os fariseus, os mestres da lei queriam pegar Jesus em alguma coisa, tentar achar nele algum problema, eles elaboravam, ficavam bolando perguntinhas, pegadinhas para pegar Jesus. Dependendo da resposta deles, eles podiam acusá-lo. Talvez a mais conhecida, vocês todos sabem, quando chegaram para Jesus perguntando, Jesus, nós precisamos pagar impostos a César? Então eles já tinham isso tudo armadinho. Se Jesus falar sim, significa que todo mundo deve obedecer a César e seguir a César. Então, ele não poderia ser o rei dos judeus, ele não podia estar trazendo uma novidade. Se ele fala não, eles vão dizer, Jesus está pregando uma outra coisa, uma heresia, uma coisa contra o governo, então ele precisa ser morto, perseguido, preso. E Jesus vem com uma terceira resposta, ele fala assim, alguém aqui tem uma moedinha? Aí um lá deu uma moedinha, Jesus falou, quem que é esse aqui, essa cara aqui na moeda? É de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uhum. Aí não tinha mais o que falar, né? Não tinha mais o que acusar Jesus. E um dia Jesus estava pregando para uma multidão, incluindo seus discípulos, e provavelmente tenham surgido questões como essa, Deus, Jesus, meu problema é minha esposa, meu marido, meu patrão, meu empregado,
esse é meu problema. E Jesus vem com uma resposta daquelas criativas que eu falei na semana passada. Ele fala o seguinte, lá em Mateus 7. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Dá licença. Semana passada eu trouxe uma viga aqui para mostrar para vocês o que era uma viga. Isso é uma viga. Um cisco é isso aqui, ó. Certo? Jesus está falando assim, versículo 4. Como você pode dizer a seu irmão, ou ao seu marido, ou à sua esposa, ou ao seu pastor, ou ao seu patrão, ao seu empregado, ao seu filho, como você pode dizer o seguinte, deixe-me tirar o cisco do seu olho, enquanto, quando há uma viga no seu próprio olho? O que a gente vai falar diante disso, né? Jesus sempre vem com uma coisa para complicar a gente. O que Jesus está falando é assim, pare de culpar os outros. Pare de ficar apontando o dedo para os outros. Pare de achar que o seu problema está na outra pessoa. Olha para você mesmo. Você quer voltar para o caminho? Você precisa começar olhando para você mesmo. E Jesus vai mais longe. Ele fala assim, hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente. Jesus está falando assim, você quer ver claramente? Você quer enxergar onde está o problema? Você quer perceber onde foi que você saiu dos trilhos? Onde que você saiu do rumo? Você quer enxergar claramente? Primeiro, tire a viga do seu olho, para depois, aí então você verá claramente. Depois você toma outro tipo de atitude, mas primeiramente, tira a viga do seu olho. Mas eu acho que eu expliquei mal isso semana passada, porque eu ouvi um comentário de uma pessoa que chegou em casa, não chegou em casa não, falou para um líder nosso aqui, falou assim, tá vendo? Eu falo para minha mulher tirar a viga do olho dela e parar de ficar olhando para o meu cisco. Eu acho que eu não deixei isso claro semana passada. Não era exatamente isso que Jesus falou. Jesus não falou assim, repara na viga que está no olho da sua... Não, foi o contrário. Então eu quero formalizar melhor esse primeiro passo, para que ninguém fique confuso mais uma vez, tá? Então, ó, primeiro passo, você quer voltar para o caminho? O primeiro passo é, comece com um corajoso inventário pessoal. Comece com um corajoso inventário pessoal. Inventário é você levantar tudo o que aconteceu, tudo que você é, tudo que você tem feito, você fazer um corajoso, com coragem mesmo. Olhar para o problema que você tem com a sua esposa, com o seu marido, com as suas finanças, com os seus amigos, na sua igreja, você olhar para o problema de uma forma analítica, fria, sem começar apontando o dedo, mas começar olhando para você mesmo. O que eu fiz para que isso chegasse onde chegou? É isso que Jesus está ensinando. Comece por você. O que eu fiz para o problema chegar desse jeito, chegar nessa situação? Porque se eu começar com o outro, eu não vou voltar para o caminho, eu não vou acertar as coisas. Por quê? É simples de entender. Porque com o outro você não tem poder de fazer nada. É o outro que tem que fazer alguma coisa. Mas você tem o poder de mudar a si mesmo, mudar as suas atitudes. Então comece pelas suas atitudes. E a segunda coisa, o segundo passo, é você fazer uma declaração de dependência, e é esse o assunto da noite de hoje. Você vai fazer uma declaração de dependência. Você não precisa ser literal, você não precisa escrever isso, mas você precisa ter a certeza de que você não consegue resolver aquilo sozinho. Você precisa de ajuda. Porque muitas vezes nós somos orgulhosos, muitas vezes a gente acha, eu dou conta, eu me viro, eu tenho vergonha de falar, ou eu não quero falar. Enquanto você tiver essa atitude, vamos ser bem sinceros, arrogante, mais difícil, mais demorado vai ser você se acertar. Provavelmente você nunca vai se acertar enquanto você continuar com essa situação, com essa postura arrogante diante disso. Sua postura deve ser declarar que você é dependente. Você precisa de ajuda. Você precisa de Deus, em primeiro lugar, e algumas vezes de pessoas. Às vezes você precisa confidenciar o seu pecado para algum líder, alguém de confiança, ou um amigo muito chegado. Talvez nas suas finanças você precisa compartilhar isso com alguém especialista.
pedir para alguém que é da área de contabilidade, sei lá o quê, ou pessoas que têm uma vida bem organizada financeiramente, pedir ajuda. Falar, puxa, eu não estou conseguindo. Eu trabalho para pagar as contas que já do mês passado, nunca sobra nada e meu comércio, meu restaurante não vai para frente porque as contas estão sempre emboladas. Puxa, você precisa de ajuda, uma declaração de dependência. Você precisa de ajuda. E para falar nesse assunto, hoje nós vamos ver uma história lá do Velho Testamento, do livro de Crônicas, que quase ninguém lê. A gente gosta mais de Salmos, Provérbios, né, o Novo Testamento, enfim. Mas é uma história muito interessante, acontecido mais ou menos 1004 anos antes de Cristo, onde nós vamos ver uma pessoa muito importante nessa posição de declaração de dependência. Então é uma história muito curiosa. Se você trouxe a sua Bíblia, está lá em Crônicas, capítulo 6, 2 Crônicas, capítulo 6, fala sobre a construção do templo do rei Salomão. Não estamos falando do templo que está sendo construído lá em São Paulo, tem nada a ver, porque tem um templo lá que estão falando que é o templo de Salomão, não é. Enfim, nem é Salomão que está fazendo, então não é o templo de Salomão. Mas é esse aqui, esse templo de Salomão, Deus deu para Davi, inicialmente, a missão de começar a construir um lugar para a habitação da Arca da Aliança, onde Deus habitaria, um templo onde Deus habitaria. Então, Davi começou a juntar pessoas, a conseguir madeira, ouro e tudo, juntar coisas para a construção do templo, mas num certo momento, que não vem ao caso detalhar tudo aqui agora, Deus falou assim, olha Davi, você vai arrumar tudo, mas quem vai construir o templo é o seu filho Salomão. E começaram a construção do templo e foi ficando um negócio grandioso e bacana e gigantesco. E aí chegou a época de se fazer a inauguração desse templo. E eu não sei se você consegue imaginar a cena, mas isso aí foi esperado por anos e anos e anos e anos. Então, foi um dia assim, uma época muito especial na inauguração desse templo, mas muito especial. Estava abarrotado de gente. Abarrotado nos pátios, nas janelas, do lado de fora, mas lotado de gente para celebração da inauguração desse templo. E aí, chega Salomão, o rei todo-poderoso, o homem mais sábio que já existiu na face da terra depois de Jesus, riquíssimo, poderosíssimo, as nações vinham se aconselhar, fazer consultoria com o Salomão, um homem de um poder talvez nunca antes conseguido por alguém, uma riqueza, o homem mais rico do planeta na época. Chega esse homem para fazer a inauguração desse templo e aquela multidão de pessoas ali. Então olha que interessante, Salomão chega, provavelmente pedindo licença para chegar lá no centro do pátio, e acontece o seguinte, versículo 12. Depois, Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, e levantou as mãos para orar. Aí o escritor de Crônicas, ele detalha um pouco mais o lugarzinho onde estava Salomão. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2 metros e 25 centímetros de comprimento com 2 metros e 25 centímetros de comprimento e de largura, a mesma medida. E 1 metro e 35 centímetros de altura no centro do pátio externo. Então ali no meio, aquela multidão cercando, e nos muros, e fora dos muros, no meio de tudo ele fez lá um tabladinho de bronze, e ali naquele tabladinho, diante de todo mundo, Salomão se postou. De novo, para que você entenda o significado do que ele fez. De novo, era o homem mais poderoso do mundo. Era o homem mais sábio do mundo. Mais influente do mundo. Tudo do mundo era ele, era Salomão. Físico, era filósofo, era astrônomo, era tudo. Esse homem era um
Era um gênio, digamos assim, o homem mais sábio de toda a humanidade. O que faria um homem de tanta importância diante de todo o povo, diante daquela multidão? Se a gente fosse transferir essa história para hoje, né? Você imagina o que o Obama faria num lugar lotado de pessoas, lotado de americanos? É mais ou menos a mesma proporção. Talvez maior ainda, porque Salomão era o mais poderoso, mais rico de todos. Aí chega Salomão e faz o completamente inesperado. Olha o que ele faz. Então ele ficou de pé na plataforma, depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel. O ajoelhar-se passa tanta coisa, fala tanta coisa. É uma linguagem corporal, sem palavras, mas diz muito a respeito de uma pessoa. Salomão, aquele homem todo-poderoso, diante daquela multidão, seus súditos, seus empregados, seus adversários, seus apoiadores, diante de todo mundo, ele se ajoelhou na frente de todo mundo. Isso ele, sem abrir a boca, ele já falou muita coisa. Ele falou o seguinte: eu não sou tão poderoso assim. Eu sou poderoso, mas eu não sou todo poderoso. Eu dependo de alguém mais poderoso do que eu. Era isso que Salomão estava falando com a linguagem corporal. E ele se humilhou, levantando as mãos para os céus e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. E aí ele começa uma oração longa, eu não vou ler toda a oração, muito bonita. Ele intercede pelo povo, ele intercede por aquele templo, ele intercede para que Deus tenha misericórdia do povo. Quando o povo errar, Senhor Deus, tem misericórdia deles. Não nos abandone, ele usa várias vezes essa expressão, Deus, não nos abandone, não nos deixe. Mesmo quando falharmos, esteja conosco, perdoa-nos, restaura-nos. É uma oração muito, muito, muito bonita. E aí, lá na frente, chega um trecho que ele faz uma coisa muito surpreendente. Naquele momento, Salomão ora por nós. Como assim por nós? Versículo 32. Quanto ao estrangeiro, quer dizer, não estou falando mais da gente, quanto ao estrangeiro que não pertence ao teu povo de Israel, quando ele vier e orar voltado para esse templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e temam, isso é, honrem, respeitem o teu nome, como faz Israel. Imagina a confiança de Salomão em Deus, ao ponto de orar por toda a terra, por toda a humanidade, pelos estrangeiros, por pessoas que ele nem conhecia, pedindo que Deus abençoasse a essas pessoas. Salomão era muito íntimo de Deus. Ele podia ter esse tipo de atitude, está orando pela humanidade toda. E um fato muito interessante aqui, que a gente não pode deixar passar em branco, Salomão estava vivendo um momento de muita prosperidade. Ele não estava em crise. Ele não se ajoelhou porque ele estava com um filho doente, ou porque era uma crise financeira, ou porque os inimigos estavam prestes a atacar Israel, ou porque ele mesmo estava sofrendo no seu corpo algum tipo de dor, de doença. Não, era um momento chamado a Era do Ouro, a época do ouro em Israel, de muita prosperidade. Já é uma grande lição para mim e para você, porque geralmente a gente se ajoelha quando está precisando muito, não é verdade? Vamos ser muito sinceros conosco mesmo. A gente geralmente se ajoelha e implora a ajuda de Deus quando as coisas estão feias, quando já está no finzinho, quando não há mais esperança, quando você não vê mais possibilidade, quando você já tentou uma coisa, tentou outra, aí você se ajoelha, aí você se humilha, aí você declara a sua dependência.
E eu falei uma vez aqui nessa igreja, vou falar ainda muitas outras, é mais ou menos, a gente age como se Deus fosse um plano B para a nossa vida. Você vai levando, enquanto está tudo bem, você vai levando a sua vida, do jeito que você acha que deve levar. Você não está em crise financeira, se está tudo bem no seu casamento, você esquece, esqueci de ir na igreja hoje, domingo que vem eu vou. Você não leva as coisas com tanto respeito, você não teme a Deus quando está tudo bem. Aí quando a coisa começa a apertar, no relacionamento, nas finanças, nas amizades, no trabalho, quando a coisa começa a ficar difícil, aí sim que a gente se ajoelha. Então Salomão está dando uma lição em mim e em todos nós. Era um momento de muita prosperidade, naquele momento de muita prosperidade ele falou, Deus, eu dependo do Senhor, nós dependemos de Ti. Estou de joelhos aqui declarando que nós dependemos de Ti. Bom, acabou aquele dia, acabou aquele momento, aquele cerimonial, Salomão mandou todo mundo cada um para suas casas, o próprio Salomão foi para o palácio, descansar, aí no meio da noite, Deus falou com Salomão. Lá no capítulo 7, olha que interessante, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim, como um templo para sacrifícios. É mais ou menos como se Deus estivesse falando para Salomão, Salomão, aqui é o lugar onde eu vou habitar. Aqui é o lugar onde eu vou habitar. Mas eu quero deixar claro uma coisa, Salomão. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, vamos fazer uma pausa aqui. Essa é uma linguagem muito antiga, mais de 3.000 anos atrás. O contexto deles era esse, permitia que essas palavras, a gente não teme praga de gafanhoto, pelo menos morando numa cidade, mas é um jeito de Deus falar o seguinte, que se o povo desobedecer, se o povo mais uma vez escolher o mal em vez de escolher o bem, e se começar a pisar na bola, começar a errar, começar a adorar outros deuses, e por causa disso, o mal os alcançar, as pragas, as doenças, as falências, o desemprego, se o povo estiver vivendo em desobediência, e por causa disso, essas coisas acontecerem com eles, é isso que Deus está falando. Vamos combinar o seguinte, Salomão, nessa hora, que o povo se desviou e tudo, nessa hora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nesse momento, Deus está ensinando uma lição importante para todos nós. Nesse momento, Deus está ensinando uma lição para aqueles que estão fora dos trilhos completamente, ou para aqueles que estão começando a se desviar dos trilhos, para aqueles que estão com a vida completamente fora do caminho, para aqueles que estão saindo do caminho. Algumas coisas muito importantes Deus está nos ensinando aqui. Primeiro, que existe uma correlação direta entre desobediência e problemas. Concorda? Não é isso que Deus está falando aqui? A desobediência causa problemas. Há uma relação direta, uma correlação direta entre desobediência e problema. Segunda coisa, que nós precisamos declarar a Deus a nossa dependência. Está ali no texto, se humilhar
e orar, e buscar, e pedir perdão. Nós precisamos, o quê? Reconhecer o nosso erro. Olhar para a nossa viga. Olhar para nós mesmos, olhar diante do espelho. É isso que Deus está ensinando para a gente. Você precisa olhar para si mesmo. É isso que você precisa. Declarar a dependência de Deus. Terceira coisa, que a obediência traz bênçãos. Está escrito aqui no texto. Se você se afastar, você se afastou dos maus caminhos, mas se você buscar, se você se deixar dos seus erros, se você saiu do rumo, se você saiu do caminho, mas se você buscar, se você se humilhar, e você se afastar dos seus maus caminhos, o que quer dizer isso? Se você voltar a obedecer, se você voltar a ser um seguidor, se você voltar a buscar a vontade de Deus para a sua vida, de verdade, de verdade. Se você fizer isso, tem uma promessa, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De novo, é uma linguagem de época, curarei a sua terra, mas para nós hoje significa outras coisas. Poucos aqui talvez mexam diretamente com a terra. Mas o que Deus está prometendo aqui é que Ele vai sarar suas feridas, vai resolver o seu problema, seja lá qual ele for. Se for com a sua terra, que está amaldiçoada, que não está dando fruto, vai ser com a terra. Se é no seu trabalho, se é no seu relacionamento, se você se afastar dos seus maus caminhos, a promessa é essa. Perdoarei o seu pecado e curarei vocês. Curarei a sua terra, curarei o seu casamento, curarei suas finanças, curarei a sua vida. Muitos de nós, e eu me incluo nisso, muitos de nós já nos desviamos do caminho. Muitos de nós no passado já conheciam a verdade, mas por algum motivo começaram a sair um pouquinho, uma hora estavam longe. E alguns de nós, lá de longe, se humilharam, oraram, e Deus trouxe de volta para o caminho. Eu não sei qual é a sua história, mas pode ser que você hoje esteja em uma dessas três coisas. Talvez você esteja hoje saindo do caminho. Pode ser. Você vem à igreja, você se relaciona, você participa de outras atividades, mas de alguma forma ou de outra você está em desobediência. Você começou a desobedecer só um pouquinho. E você é bom de argumento. Então você... não vou ler uma outra versão da Bíblia. Não, porque tem um outro teólogo que fala isso, fala aquilo. Porque tem uma outra opinião diferente dessa em relação a isso e aquilo. A gente começa a argumentar quando a gente começa a sair um pouquinho. Você começa a viver uma vida sexualmente fora da vontade de Deus, e aí você arruma um monte de argumentos, você cola um versículo outro aqui e tal, você tenta achar a resposta, mas a quem que você está enganando? Deus? Você acha que Deus vai ficar confuso? É verdade, é mesmo, olha só o que ele está me explicando. Não, seu pastor você consegue enganar. Você vem com argumentos, fala, não estou fazendo, você pode mentir, beleza, não vale nada isso. Quem que você está enganando? Você mesmo. Você mesmo. Então pode ser que você esteja num desses casos, pode ser que você esteja do caminho, começando a se desviar, achando que tudo bem, com a sua argumentação você vai saindo e começa a entrar em desobediência. A gente já sabe o resultado da desobediência. Ou quem sabe pode ser que você já começou a sair ou nunca esteve no caminho há muito tempo. Pode ser que você está lá longe, o caminho está aqui, você está lá longe, está tudo quebrado na sua vida. Dos relacionamentos, as finanças, pode ser que você está muito distante. Deus está falando, a oportunidade é para você voltar. A oportunidade é para você, é para mim, é para todos nós. Era para o tempo de Salomão, é para o nosso tempo também. Se você se humilhar, se você buscar a face de Deus, se você se afastar dos seus maus caminhos, se você parar de desobedecer, Deus vai restaurar. É isso que a Bíblia está falando. Pode ser que você esteja no caminho. Uma terceira opção, você está no caminho e está tudo certo. É um bom alerta para que você não saia do caminho.
É um bom alerta para a gente permanecer. Como Salomão fez, porque quando ele fez aquela oração, ele estava no auge da prosperidade, estava tudo muito bem. Então ele falou, Deus, está tudo muito bem, mas eu dependo do Senhor totalmente, totalmente. Estou de joelhos aqui, não tem problema nenhum de ajoelhar na frente de todo esse povo, de me humilhar, de falar assim, eu reconheço que tudo vem de Deus. Então, às vezes você está no caminho, pode ser que você esteja no caminho, mas precisa reconhecer a dependência de Deus, porque se você ficar muito confiante em você mesmo, no seu raciocínio, na sua inteligência, você ficar muito confiante, não demora muito para você começar a sair de novo do caminho. Então, talvez uma dessas três seja a sua realidade hoje. Então, Deus tem uma promessa para mim e para você. E os passos práticos para que você volte ao caminho, é o que essa série pretende responder. Ainda tem mais um passo no último capítulo dessa série. Primeiro passo, comece fazendo um corajoso inventário pessoal. Comece olhando para você mesmo, analisando friamente a situação. Qual que é a minha trava? Qual que é a minha viga que está me impedindo de ver? O que é que eu não estou vendo? Quero ver claramente, eu vou olhar para mim mesmo. Segunda coisa, declarar a dependência de Deus. Nesse momento, para você dar esses dois passos, nesse momento, você já está pronto para falar com Deus, para abrir o seu coração e se humilhar diante de Deus, para que Ele te ajude a voltar para o caminho. Então, eu quero ler esse versículo mais uma vez, mas de uma forma um pouquinho diferente. Eu queria que o Carlos projetasse ali para a gente. Eu queria que você colocasse dentro da sua cabeça o seu nome ali. O seu nome nesse versículo. Eu vou falar o meu nome sozinho aqui, como se Deus estivesse falando comigo. Se você, Paulo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei você, Paulo, e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos ler todo mundo junto? Você pode até falar o seu nome que ninguém vai entender. Porque todo mundo falando junto, a gente não vai conseguir entender. Vamos ler junto? Se você, Paulo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, Paulo, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? É promessa de Deus. É promessa de Deus. Tem muita coisa que as pessoas falam por aí, às vezes na televisão você escuta, que todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai... Tem um monte de coisa que Deus não falou, Deus não prometeu, as pessoas se confundem. Mas isso é uma promessa de Deus. Nós estamos lendo aqui junto, isso é uma promessa de Deus. Se você fizer isso, se você declarar sua dependência de Deus, se você se colocar de joelhos, se você se humilhar e agir, né? Não é só aquela oração que você vai fazer. Agir, se afastar dos seus maus caminhos. Sair da posição de desobediente para obediente. Você conhece a verdade. Nós falamos muito na série passada aqui que o Espírito Santo vive dentro de nós. E ele nos fala qual é o caminho. Nos fala. É a gente que briga com ele. A gente fala, não, acho que eu não entendi direito. Caiu a ligação. A gente faz alguma coisa para... Mas a gente sabe qual é a verdade. Porque Deus habita em nós. E aí você sabe distinguir a verdade. Então, se você se afastar dos seus maus caminhos, se você parar de ser um desobediente, voltar a ser um obediente, seguir os princípios ensinados por esse livro, a promessa é para você. A promessa é para mim. A promessa é para todos nós. Eu ouvirei lá dos céus, virei, perdoarei o seu pecado, vou perdoar aquilo que você estava fazendo e que estava fora dos princípios de Deus para nossas vidas. Eu perdoarei isso. Se você me pedir perdão, eu te perdoo.
e curarei a sua terra, restaurarei o seu casamento, restaurarei as suas finanças, restaurarei a sua vida. É essa a promessa de Deus. Amém? Cada um tem agora a oportunidade de fazer a sua oração. Eu vou orar aqui com vocês. A gente ainda vai ter uma música no final que vai nos ajudar a refletir um pouquinho mais sobre isso. Mas você tem a oportunidade de hoje mesmo fazer isso. Talvez você não precisa literalmente se colocar de joelho, mas se quiser pode também. Mas de alguma forma, nesse momento, eu quero dar a oportunidade a todos vocês de orarem a Deus, declarar a sua dependência de Deus, e sair daqui e voltar, sair daqui e se afastar dos seus maus caminhos, para poder colher as bênçãos que Deus prometeu a cada um de nós. Amém? Senhor Deus, é muito mais fácil falar sobre isso do que sair daqui amanhã, sair daqui hoje e amanhã começar uma nova vida, tomando atitudes novas, nos afastarmos dos maus caminhos. Essa é a parte mais difícil, a prática da Tua palavra. Mas Deus, que em nome de Jesus, tudo que foi falado hoje aqui não seja só conhecimento, Pai, em nome de Jesus, que isso seja vida nas nossas vidas, que seja vida na minha própria vida, Senhor Deus. O tempo todo, Pai, eu tenho consciência e sabedoria para me autoanalisar, Senhor Deus, para saber se eu estou me desviando do caminho, Senhor Deus, porque eu dependo de Ti, eu preciso da Tua ajuda, Pai. E eu sei que muitos dos meus irmãos aqui também estão fazendo essa oração de dependência, Senhor Deus. Talvez alguns aqui estejam muito longe, muito longe. Tenha misericórdia deles, Pai. Eu oro pela vida deles, Senhor Deus. Mas que essa palavra cristalize, Senhor Deus, na mente e no coração deles. Que a Tua palavra cristalize na mente e no coração deles e que eles tomem atitudes, Pai, de se humilhar, de declarar a dependência de Ti, Te buscar de todo o coração, buscar a Tua face, Senhor Deus, e se afastar dos maus caminhos. Para que o Senhor restaure a nossa terra, para que o Senhor restaure a nossa alegria, para que o Senhor restaure os nossos relacionamentos, Pai. Para que o Senhor restaure as nossas finanças, Pai, porque tanta gente está sofrendo com isso hoje em dia, Senhor Deus. Então eu clamo, Senhor Deus, como pastor nesta igreja, Pai, misericórdia, tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa a nossa desobediência, Senhor Deus. E vem com Teu poder, Senhor Deus, e restaura as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Estavas desde o princípio. Eterno Tu és, Senhor, criastes os céus e a terra, me rendo a Ti. Antes do meu pecado, pagastes o preço.
Excelente semana a todos. E domingo temos culto de Páscoa com ceia. Eu imagino que vai ser um culto muito abençoador também. Você está convidado. Boa semana. Welcome to the plan.